Fala, minha galera! Galera, estamos aqui com mais um material oferecido pela Segvita, Segurança, Vida e Trabalho. A Segvita é uma empresa aí que vem despontando, né, galera, no mercado, uma tendência muito forte em se falar de segurança no trabalho. Seja lá NR10, seja lá espaço confinado, seja lá o próprio CEP, seja lá situações do cotidiano do trabalhador. Onde houver o trabalhador, lá vai estar a Segvita com os seus preceitos e os seus princípios de segurança. Hoje estamos trazendo um material muito bacana. A gente vai tratar um pouco sobre prevenção e combate a incêndio. Então vocês já ouviram falar nisso, provavelmente. Mas como é que se dá essa prevenção? Como é que se dá esse combate a incêndio? Então hoje a gente vai estar esmiuçando essa questão. Os tipos de extintores, os tipos de incêndio, o que é um incêndio, o que é um fogo, qual a importância da prevenção, no caso de um incêndio, como devemos nos comportar, é isso? Então a gente vai estar vendo nesse material detalhes sobre essas questões, bem como aqueles incêndios oriundos de fonte elétrica e também as suas consequências. Beleza? Galera, o incêndio é um sinistro que já foi responsável pela morte de milhões de pessoas aí ao redor do mundo e também pela destruição de diversos bens importantes para a humanidade. A gente sabe, né, galera, que Nero tocou fogo em Roma. A gente sabe também do incêndio que teve lá no edifício Andorinhas em 1986. Morreu várias pessoas. A gente tem também um dado, mais de 200 pessoas mortas ali na Boate Kiss. É isso? Lá a gurizada fandangueira, né? Foi soltar lá um fogos lá comemorando a festa e houve aquele incêndio. A verdade é que essas 200 e tantas pessoas que morreram lá, morreram mais por asfixia. Quem matou mais aquelas pessoas foi a fumaça, não foi nem tanto o fogo. Então a gente vai ver que um incêndio não se combate só o fogo, a gente também deve combater a fumaça. A gente também deve ter toda uma estrutura em um ambiente, seja em uma boate, seja em um shopping, seja em uma escola, qualquer ambiente onde tem aglomeração de pessoas, a gente tem que ter o mínimo de cuidado aí com essas questões de incêndios. Aqui, galera, eu estou trazendo para vocês aqui essa imagem aí. Então a gente trata também dos elementos que compõem o fogo. A gente tem aqui o calor, a gente tem o oxigênio, bem como o combustível. Isso aqui é chamado de triângulo do fogo. Galera, para o fogo existir, eu tenho que ter esses três materiais aqui, olha só, em comunicação naquele momento. Eu tenho que ter o calor, eu tenho que ter o oxigênio e eu tenho que ter o combustível. O oxigênio se desponta como comburente, né? O comburente. O combustível é o quê? Não é só gasolina, não é só óleo diesel. Também é, mas não é só. Um pedaço de madeira, papel, pano, qualquer outro tecido, o corpo humano pode ser aí um combustível. Combustível é tudo aquilo que entra em combustão. E eu preciso do calor, galera. Algumas literaturas chamam calor de ignição. Não deixa de ser. Eu preciso de uma centelha. Eu preciso de uma alta temperatura para aquele material entrar em combustão. Então, olha só. O oxigênio eu tenho disperso aí no ar. Eu tenho um calor, eu preciso do calor. Mas além do oxigênio e do calor, eu preciso de um material que queime. Pode ser borracha, pode ser madeira, pode ser pano, pode ser um plástico. Qualquer material que entre em combustão, eu chamo de combustível. Quando o fogo é manifesto, conforme você vê aqui nessa imagem, eu tenho uma reação em cadeia, que muitos chamam de tetraedro do fogo. Por quê? Porque eu vou ter os três elementos do triângulo do fogo, mais a reação em cadeia. Aí algumas literaturas consideram também o tetraedro do fogo: calor, oxigênio, combustível e a reação em cadeia. A reação em cadeia nada mais é do que o resultado entre o combustível somado com o comburente, que é o oxigênio, mais o calor. Na manifestação do fogo, naquele momento,
eu estou tendo ali a reação em cadeia. A prova cabal da reação em cadeia é o fogo lá se mantendo vivo. Já que entendemos o que se trata aí dos elementos que compõem o fogo, a gente tem também definir o que é incêndio, né? Fogo sem controle que se alastra no ambiente. O que é um incêndio? Um fogo sem controle. Se ele está sem controle, ele tem o potencial de se alastrar naquele meio ambiente. Iremos prevenir o surgimento de incêndio se eliminarmos qualquer dos componentes do fogo. Então, olha só, se eu sei que os componentes do fogo é o calor, o oxigênio, que é o comburente, e o combustível, se eu tirar qualquer um desses aqui, eu elimino o fogo. Não é aqui que está dizendo, olha só, iremos prevenir o surgimento de incêndio se eliminarmos qualquer componente do fogo. E quais são esses componentes? Combustível, calor e o comburente. Ah, peraí, Tom, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então você está me dizendo que se eu estiver em uma sala e tiver uma mesa pegando fogo, e esse fogo podendo se alastrar para o sofá, se alastrar para a geladeira, queimar outros componentes da casa, cortina. Então você quer me dizer que se eu pego esse material que queima o combustível, eu tenho aquela mesa pegando fogo, só tá ela, o fogo tá para se alastrar ainda. Então se eu tirar ela daquele local, ou se eu isolar os equipamentos que ainda não queimou, eu vou eliminar o fogo? Sim, porque aquela mesa ela vai queimar, até não ter mais nada e restar ali só as cinzas, então chamado de resíduos. Então vou estar eliminando o fogo, beleza? Ah, então peraí, mas tem muito material para me tirar. O fogo já se alastrou para a cortina também. O que eu posso fazer? Você vai confinar o local. De que forma? Feche janelas, feche venezianas, feche as portas. Por quê? Porque o oxigênio ele elimina o fogo a partir do momento que ele não é manifesto mais. Então, olha só, quando eu tenho um calor e combustível e eu fecho portas e janelas, eu fecho a entrada do oxigênio, o fogo vai morrer porque ele precisa de oxigênio para sobreviver. O fogo ele precisa do oxigênio, que também é um dos elementos do triângulo do fogo. Ah, peraí, não tem como eliminar o oxigênio, porque o local é aberto, não há como, não tem como, não é viável. O combustível também não tem como eliminar, se alastrando de repente, depressa. O que eu posso fazer aí, Tom, para eliminar essa questão? Eu vou eliminar o calor. De que forma? Eu vou tentar resfriar aquela situação. Então, de que forma? Eu vou jogar água. Então, a água ela trabalha com resfriamento e abafamento. Então, se eu retiro o calor, eu também vou estar eliminando fogo. Beleza, galera? Quando eu tiro qualquer um desses aqui, eu vou estar eliminando o fogo e vai estar cessando automaticamente a reação em cadeia. Por quê? Porque a reação em cadeia é a combinação do combustível, comburente e o calor. E o fogo manifesto, você está vendo que está tendo reação em cadeia constante, porque constantemente eu estou queimando material, constantemente eu estou queimando combustível e constantemente o calor está dissipando, o fogo está dissipando esse calor. Beleza, galera? Creio que aí ficou bem entendido. Então aqui eu tenho uma legenda, olha só. A reação em cadeia é a reação química entre eles, oxigênio, calor e combustível. Creio que tenha ficado bem entendido isso daí. Falando de cada um separadamente, combustível. O que é o combustível? Qualquer material que queima. Falei isso na introdução. É o componente onde o fogo atua e do qual ele retira a energia. O combustível ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Ponto. Já o comburente, que é a mesma coisa do oxigênio, né, é qualquer elemento que, ao se associar ao combustível, é capaz de iniciar a combustão. É um papel, é um pedaço de tecido, é um colchão. Normalmente o oxigênio é o elemento que ativa o fogo ao combinar os vapores inflamáveis às chamas existentes. Galera, a gente sabe que quando a mata pega fogo, né, aquela vegetação seca, né, que acontece muito no verão, a gente sabe que
O próprio vento, ele ajuda a aumentar, a dissipar o fogo para longe, ele espalha o fogo. Então existe uma crença nas pessoas que o vento apaga o fogo. O vento não apaga o fogo, galera. Essa teoria é tirada, né, quando o cara faz um aniversário, aí tem aquela vela, ele sopra a vela apaga, correto? Beleza. Só que eu estou falando de incêndio. Eu não estou falando de fogo. O fogo eu tenho um controle sobre ele. É o fogo lá da boca do fogão. Você aumenta, você abaixa, você deixa no médio, você apaga. Então, aquilo ali é fogo. Automaticamente eu estou dizendo que eu tenho controle sobre ele. O incêndio não, eu não tenho controle sobre ele. E ele pode se alastrar ligeiramente no ambiente. Dentro desse contexto aqui, eu trouxe para ti a composição do ar. Então, o ar, basicamente, eu vou ter em azul aqui 21% de oxigênio, eu vou ter 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Galera, essa é a composição do ar. Essa é a composição do ar. Ele tem que ter isso daí ou algo próximo a isso. É necessário uma atmosfera com no mínimo 16% de oxigênio em sua constituição para sustentar a combustão. Ou seja, quando eu confino um ambiente para retirar o oxigênio, o fogo vai consumir aquele oxigênio que já está naquele ambiente. Como não vai entrar mais, aí quando começa 16, 15, 14, 13, o fogo começa a morrer. Porque no mínimo eu preciso de 16%. Se o oxigênio já caiu abaixo de 16%, automaticamente o fogo começa a morrer. Temperatura de ignição. A simples união do combustível com o comburante não resulta na produção do fogo. É necessário determinada temperatura para que a combustão tenha início. Isso é chamado, galera, de ponto de fulgor. Ponto de fulgor. O que é o ponto de fulgor? É a temperatura mínima para que um combustível entre em combustão. Por exemplo, aqui, digamos que eu pegue uma tampilha e coloque álcool, e pegue uma outra tampilha e coloque gasolina. Eu pego um fósforo aceso, encosto na tampilha com álcool. Ela vai encostar, eu vou encostar bem e vai demorar um pouquinho mais, e aí o fogo, pronto, o fogo foi manifesto. Esse momento aí, isso é chamado de ponto de fulgor. Agora eu pego um outro fósforo, também aceso, e chego próximo, nem cheguei próximo da tampilha, o fogo já queimou. Por quê? Porque a gasolina, o ponto de fulgor é bem menor do que o álcool. Então o ponto de fulgor, repito, é a temperatura mínima necessária para que o material entre em combustão. Eu falei de álcool, eu falei de gasolina. Pode ser uma madeira, pode ser um papel. Qual o ponto de fulgor do papel? É bem mais rápido do que a madeira. Então por aí você já tem uma ideia. Ponto de fulgor, temperatura mínima necessária para que o material entre em combustão. O calor é a forma de designar a energia térmica em transição. Por isso, ele é responsável pela propagação do fogo. É o calor. Pereton, como assim? Digamos, eu tenho um prédio, correto? Eu tenho um prédio. Esse prédio está pegando fogo. Ao lado eu tenho outro prédio. A gente sabe que não existe prédio colado parede com parede no outro, beleza? Existem aqueles intervalos. Pode ser do outro lado da rua, beleza? O prédio está pegando fogo. Aquele prédio está pegando fogo, automaticamente ele está dissipando calor. Esse calor, quando encosta na parede do outro prédio, vai gerar uma quentura de tal maneira, só o calor, essa parede vai superaquecer. E lá dentro do interior da casa tem uma cortina, tem um sofá, tem algo que entra em combustão. E esse material vai começar a pegar fogo. Olha só, o calor é a forma de designar a energia térmica em transição. Por isso, ele é responsável pela propagação do fogo. Aqui eu trouxe para ti um pouco sobre a classe de risco da edificação. Então, eu tenho edificação, eu tenho aqui classes de riscos.
A classe de risco da edificação é determinado pela tarifa de seguro de incêndio do Brasil, que é representada com essa sigla aqui. E pode ser classe A, eu tenho risco pequeno, isso na edificação. Classe B, risco médio. E classe C, risco grande. Pessoal, veja bem, as classes do incêndio, eu trouxe aqui classe A, B, C. Vamos falar um pouquinho também sobre a classe D. Galera, começando pela classe A. Os incêndios são classificados de acordo com as suas características. A característica do seu combustível. Então, olha só. O incêndio, o classe A, você tem ali fogo e materiais sólidos. Eles queimam em superfície e em profundidade. Ou seja, pense em um pedaço de madeira. Então, você, quando ela entra em combustão, você pega numa extremidade que não está queimando e a outra extremidade que está queimando, e você olhar para ela, você vai perceber que ela queima por cima e queima também por dentro. Então, isso aí se chama queimar em superfície e em profundidade. Após a queima, deixam resíduos, brasas e cinzas. Isso não precisa nem explicar, todos sabemos disso. É extinto pelo método de resfriamento, falei na estante, e também um abafamento através de jato pulverizado. Galera, esse tecido queima em profundidade de superfície, bem como a borracha, bem como o papel, bem como esse galho, bem como essa camisa, bem como esse outro papel. Esse é o exemplo de incêndio tipo classe A. Então, por exemplo, aqui, ó, fogo e materiais sólidos, eles automaticamente vão deixar ali brasas, resíduos e também cinzas. Então, todos esses materiais aqui, eles vão deixar resíduos. O classe B, eu já tenho aí o fogo em combustíveis líquidos inflamáveis, que são esses caras que estão vendo aqui. Não é isso? Eu tenho o GLP aqui nessas duas imagens, gás liquefeito de petróleo. Quando você olha o gás dentro de um isqueiro, aqueles isqueiros transparentes, você vai ver ele na forma líquida. Por quê? Porque a pressão interna é tão grande que ele se liquefaz. Beleza? Porém, quando ele escapa aqui, olha só, a pressão externa é bem menor e ele volta para o seu estado gasoso. O incêndio classe B é fogo em combustíveis líquidos inflamáveis, queimam em superfície, ou seja, se eu pegar um líquido desse aqui, gasolina, por exemplo, e jogar em cima de uma cerâmica, ela vai pegar fogo por cima. Se eu pegar esse material e jogar na água, água e óleo não se mistura, o fogo vai estar em cima, na superfície, ele não vai queimar dentro, por baixo da água, não existe isso. Por quê? Porque ele queima em superfície, é um óleo. Após a queima, não deixam resíduos, pelo mesmo motivo que eu falei do exemplo da cerâmica. O combustível em si, a gasolina, o gás, ele não deixa resíduo, ele queima e se dissipa. Beleza? Não deixa resíduo. Um exemplo é a própria cerâmica. Eu jogo lá um pouco de gasolina em cima de uma pedra de cerâmica, uma pedra de mármore, e acendo até o fogo, ela vai queimar ali por cima, depois vai apagar e não deixa nenhum resíduo. Esse tipo de incêndio é extinto pela metodologia de abafamento. Então, olha só, eu vou abafar de que forma, galera? Então, eu já vou utilizar aí o que tipo de extintor, né? O CO2. Por quê? Porque quando eu tiro o oxigênio, eu abafo. Então, CO2 é o que? Gás carbônico. Lembra que o fogo ele não sobrevive sem oxigênio? Então, a metodologia de apagar esse cara aí é o abafamento. Eu não preciso nem falar, né, galera? Mas como eu sou teimoso, eu vou falar. O incêndio classe B, você não joga água. Lembra que água e óleo não se mistura? Se você tem um tanque de gasolina pegando fogo e você vai lá e joga água, você vai espalhar ainda mais o fogo. Exemplos aí de materiais que queimam e são classe B. Eu tenho graxas, eu tenho tintas, gasolinas, álcool, o GLP e o GNP. São exemplos aí de materiais líquidos combustíveis aí inflamáveis. Já o classe C, galera, eu tenho aí que ele é um fogo em materiais e equipamentos energizados
queimam em superfície e profundidade. Após a queima, deixam resíduos. A extinção só pode ser realizada com um extintor não condutor de eletricidade. E exemplos aí: tomadas, fontes, transformadores, quadro de distribuições, motores, entre outras coisas. Galera, o incêndio classe C parece com o incêndio classe A. Parece, mas não é. Existem alguns profissionais, bombeiro civil, bombeiro militar. Eu tenho até um amigo meu que é bombeiro militar. E a gente tem um debate bastante interessante. Que ele diz que o classe C, quando você tira da tomada, ele vira um classe A. Ou seja, você pode jogar água. Galera, isso é uma postura perigosa. É uma postura perigosa. Por quê, meu amigo? Porque o incêndio classe C, se você tira da tomada aquele equipamento, possa ser que dentro dele eu tenha um capacitor carregado. O que é um capacitor? É um dispositivo eletrônico que acumula energia, parecido com a bateria, só que a bateria você descarrega a energia aos poucos. O capacitor ela descarrega a energia de vez, é 7.000 volts, 6.000 volts, 2.000 volts. Então, mesmo tirando o equipamento da tomada, ele continua sendo classe C. Porque se eu jogar água e tiver um capacitor carregado, a energia sai do capacitor, vem pela água e pega no cara que jogou. Então, fique isso claro na mente de vocês. Beleza? Classe C é classe C, classe A é classe A. Geralmente esse classe C aqui a gente utiliza o CO2 ou o PQS, o pó químico seco. O PQS não é muito aconselhável para equipamento eletrônico, porque ele deixa resíduos, né? Aquele pó. E se você tem vários materiais eletrônicos ali naquele local e você joga aquele jato de pó, o material pode não queimar, mas foi danificado pelo aquele material. Aqui você tem um exemplo de incêndio classe D, fogo em metais combustíveis, tais como o próprio magnésio, o titânio, o zircônio, sódio, potássio e o lítio. Dando destaque aqui para o lítio, por causa das baterias de celulares. Galera, esses celulares estão cada vez mais finos e a bateria precisa acompanhar isso daí. Então, celulares antigos, até notebook até hoje ainda usa a bateria do metal chamado cádmio. O problema do metal cádmio é que ele acumula pouca energia. Então eu preciso de um material maior para comportar um pacote maior de energia. No caso do metal cádmio, é o oposto do lítio. O lítio, essas baterias celulares novas aí, esses celulares tudo bateria de lítio. A ideia do lítio é o que? Ele acumula a maior carga elétrica em um espaço físico menor. O lítio é um metal altamente reativo. O simples contato do lítio com o oxigênio, olha só, o oxigênio, ele já entra em combustão. Então, celular não pega fogo. O que pega fogo é a bateria. A bateria inchada, você sabe que a bateria do celular é selada. Aquelas baterias inchadas, ela está querendo explodir. Quando ela estoura, tira aquele invólucro, o oxigênio opera e entra em combustão e queima mesmo, galera. Essa própria imagem aí já mostra para ti como é que é perigoso esse caso. Então, bateria lítio é perigosa. Hoje os celulares estão vindo com a bateria já interna, sem acesso, mas até alguns anos atrás a gente já tinha acesso à bateria do celular, removia a hora que queria. Hoje os fabricantes perceberam essa questão e estão deixando ela ali já de fábrica vindo isolada. Pessoal, eu pegando esse gancho e mando uma mensagem de segurança para vocês. Evite deixar seu celular dentro de carro. Você fechou o carro, às vezes está sol, está calor. Isso aí pode aquecer a bateria, superaquecer e gerar ali um incêndio. Evite deixar seu celular carregando em carregador do Paraguai, porque esses carregadores não obedecem procedimentos e preceitos para funcionar. Então ele pode mandar uma carga excessiva para a bateria e a mesma fechar curto e explodir. Bateria, carregador só original, porque ele é inteligente. Quando a bateria carrega, ele cessa
o fornecimento de energia para a mesma, evitando essas explosões. Então fica essas dicas para vocês. Dentro de casa, evite deixar carregador de celular na tomada. Teve uma criança há poucos anos que morreu em São Paulo, a mãe deixou o celular carregando, então ela tocou, ela tirou e ficou o carregador preso ainda na tomada. A criança de 2 anos foi, botou a extremidade da tomada na boca, levou uma descarga e morreu. Então, são situações que a gente também tem que estar atento, não só dentro do meio ambiente de trabalho, mas também dentro das nossas próprias casas. O que a gente aprende no trabalho, no que tange segurança, a gente pode aplicar dentro das nossas casas. Agente extintor: para cada classe de fogo, há um ou mais agentes extintores indicados para serem usados no combate a princípio de incêndio. Galera, entenda. Agente extintor é para princípio de incêndio. Depois que o barraco pegou fogo, aí é mais complicado, aí é bombeiro, beleza? Mas a princípio de incêndio eu utilizo alguns agentes extintores. Quais são os agentes extintores e quais classes de fogo eles são mais indicados? Então vejamos, agente extintor, eu tenho ali, é uma substância utilizada para extinção do fogo, ou seja, é o conteúdo do extintor de incêndio. Para cada classe de fogo, a gente viu agora há pouco as classes de fogo, não é isso? Há um agente extintor, que é aquele que será mais adequado. Então, entre os agentes, há a própria água, o pó químico BC, o pó químico ABC, esse ABC eu apago o classe A, o classe B e o classe C, mais agentes extintores, galera. Eu tenho um pó químico D, eu tenho o gás carbônico, eu tenho uma espuma química, que ela vai trabalhar com resfriamento e abafamento, eu tenho também a espuma mecânica, eu tenho carga líquida, eu tenho soda ácido e também os hidrocarbonetos halogenados. Galera, o halógeno é um gás nobre que é muito utilizado aí em lâmpadas, beleza? Aquelas lâmpadas halogenadas, daí o nome halogenada. É da família dos halógenos e está lá na tabela periódica. Capacidade extintora do equipamento. Galera, isso nada mais é do que a medida do poder de extinção de fogo de um extintor, medidas em ensaios laboratoriais. Isso é feito. Distância máxima percorrida. Pessoal, olha só, a depender da classe do fogo a que se vai combater naquele momento, há uma distância máxima a ser percorrida. Para extintores como, por exemplo, combate a fogo classe A, então a distância máxima percorrida é de 20 metros. Isso quer dizer o seguinte, que uma pessoa em uma edificação não pode percorrer mais que 20 metros para encontrar um extintor disponível para uso. E isso aí são preconizações técnicas, galera. No caso de extintores de combate a fogo classe B, essa distância máxima percorrida é de 15 metros. Onde colocar os extintores? É uma pergunta pertinente. Os extintores, galera, eles podem ficar fixados em paredes ou colunas, a uma altura em que a alça de manuseio fique igual ou inferior ali a 1,60 m. Beleza? Qual a altura do que fica lá o extintor na parede? 1,60 m. Ele não deve ficar em contato direto com o piso. Nesses casos, é recomendável o uso do suporte, como representado aí nessa imagem. Arranjo físico dos extintores. Pessoal, olha só. Deve respeitar os seguintes critérios. Esses arranjos. Está em local de menor probabilidade do fogo bloquear o seu acesso, claro. Ele deve estar visível a todos os usuários. Não existe esconder extintor atrás da porta, galera. Porque muitas vezes no incêndio, quem vai te socorrer é uma pessoa que está lá fora, não é nem você. Está protegido contra intempéries, ou seja, sol, chuva, vento, neblina, poeira. Está com a passagem de acesso desobstruída, nada de colocar a bicicleta junto do extintor, botar um caqueiro, nada de tomada ali próximo ao local onde o extintor foi afixado, é perigoso.
ele deve estar junto ao acesso dos riscos, claro, porque é onde provavelmente vai acontecer o incêndio, então ele tem que estar de uma proximidade de tal maneira que, por exemplo, lembra dos 20 metros para fogo em classe A? Então, respeitando essas distâncias daí, dá tempo de você ir até ele e o fogo ainda está em princípio de incêndio. E esses caras não podem ser alocados em escalas, galera, por motivos óbvios. Você tá lá, um incêndio no prédio, o pessoal desce pela escada, não vai descer pelo elevador, correto? Desce pela escada. Aí tá a escada com o extintor lá, o pessoal tropeça, cai, gera acidente. Ou o próprio extintor, uma rajada de vento pode tombar ele, já descer ali na escada. Então, não colocar ali os extintores em escadas, é proibido. Os extintores, galera, o que é que eu vou inspecionar? E com qual frequência eu vou fazer essa inspeção? Veja bem, as inspeções elas devem ocorrer para certificar-se que os extintores estão em condições originais de operação. Os elementos que devem ser inspecionados são o próprio lacre, né, o quadro de instruções, componentes como mangueira de descargas, o mangotinho também tem que olhar, o bocal de descarga, sistema de rodagens, transporte e o acionamento, galera. Tem que estar lá, ok. Você tem que também observar a carga, a validade da carga do equipamento. O lacre, ele não poderá estar rompido por motivos óbvios. O extintor tem que ser utilizado até o final. Não existe esse negócio de usar um pouquinho e guardar o outro para mais tarde. Você apontou o extintor lá para o fogo, você tem que usar até o fim. E detalhe, essa mangueira, esse dispositivo, você tem que estar apontado para a base do fogo, beleza? Para o foco do fogo. Também você tem que observar a carga do extintor, gravações originais de fabricação, é bom estar sempre fazendo essa inspeção. A data de ensaio hidrostático. O que seria esse ensaio hidrostático, galera? É um processo em que os componentes de um sistema, por exemplo, tubos, vasos de pressão, eles são testados para a verificação da resistência contra vazamentos. Então, o que ocorre naquela fábrica, naquele teste? Ocorre ali o enchimento do equipamento com um líquido pressurizado. Isso acontece com esse cilindro aí, ó, do nosso extintor de incêndio. E uma última observação, galera, que eu separei para vocês. O manômetro dos extintores, aqueles de água pressurizada e também do PQS, o pó químico seco, deverá indicar carga. Então, se tiver no verde ali, ele tá beleza. Se tiver fora daquela situação, ele já não tá bacana. A pressão interna já diminuiu. Ah, mas nunca foi usado, sim, mas o prazo de validade está vencido. Então, isso significa dizer que a pressão interna dele está caindo e quando você precisar dele atuar, ele não vai atuar. As inspeções dos extintores devem ocorrer de 6 em 6 meses para extintores de gás carbônico, o CO2, e de 12 em 12 meses para os demais extintores. A partir das inspeções, é possível verificar a necessidade da realização de manutenções, que pode ser ali de primeiro, segundo ou terceiro níveis. E aí eu digo para vocês, a manutenção pode ser feita de 3 níveis diferentes. Manutenção de primeiro nível, ela pode ser feita no próprio local da inspeção. São serviços como limpeza de componentes aparentes, reapertos, colocação de quadro de instruções, conferência de peso dos cilindros de CO2. Já a manutenção de segundo nível requer a execução de serviços com equipamentos e local apropriado. São serviços que demandam desmonte completo do extintor, verificação de carga, limpeza de todos os componentes, verificação de partes internas e externas também, quanto ali à existência de corrosão, substituição de componentes, substituição de válvulas também, fixação de componentes, galera, pintura e colocação de lacre. Isso aí é a manutenção de segundo nível. Já a manutenção de terceiro nível requer normas técnicas específicas para execução. Nos casos em que os extintores são condenados e precisam ser descartados, deve seguir orientações presentes nesse material, na NBR 12.693 e NBR 12.962. Pessoal, em se tratando aí de casos de incêndio, o que a gente recomenda também, além da questão de extinção de incêndio, de equipamentos que extinguem o fogo, a gente também pode ter algumas posturas
que pode minimizar aí as consequências. Então, em caso de incêndio, recomenda-se, primeiro, manter a calma. Você tem que evitar pânico, correria e gritaria, correria e pânico não resolve nada, galera. Tem que manter a calma, buscar onde não tem, para ter um maior equilíbrio para desenvolver o que eu vou falar aqui para vocês. Por exemplo, acionar o corpo de bombeiro 193. Você vai ligar, outra pessoa pode ligar enquanto você socorre alguém. Outra situação interessante, usar os extintores ou meios disponíveis para apagar o fogo. Você não tem lá esses equipamentos que eu falei, o pó químico seco, você não tem ali no momento a água, o que eu posso utilizar ali? Tem uma pessoa ali que se queimando, entrando, tem uma pessoa ali pegando fogo ali naquela situação, deixa no chão, pega uma manta gigante lá, uma manta grande e cubra essa pessoa, você vai apagar o fogo por abafamento. Se não tiver essa manta, pede para ela rolar no chão. Então, dessa forma, não adianta a pessoa correr. Lembra que o vento, o oxigênio, ele aumenta ainda a labareda de fogo. Então, o que recomendamos é o que? Parar, deitar e rolar para apagar aquelas chamas. Fechar portas e janelas, confinando o local do sinistro, também é importante. Por quê, minha galera? Porque a gente sabe que se fechar o ambiente, o oxigênio não entra e você pode conseguir apagar o fogo por abafamento. Outra situação legal é isolar os materiais combustíveis e proteger os equipamentos, desligando do quadro de luz ou equipamento da tomada. Também teve fogo, incêndio em uma casa, incêndio em uma loja, em uma repartição, vá logo no quadro de distribuição e desarma o disjuntor. Não tem quadro de distribuição na sua casa, vá lá no disjuntor da rua e desarma o disjuntor. Porque o fogo combinado com a eletricidade vai piorar os resultados do incêndio. Algumas instruções gerais em caso de emergência. Existindo muita fumaça no ambiente ou local atingido, usar um lenço como máscara, se possível molhado, cobrindo o nariz e a boca. Também você, para se proteger do calor irradiado pelo fogo, sempre que possível, manter a toalha, as roupas, né, molhada, o cabelo também molhado, sapatos e botas. Isso aí vai reduzir o calor ali no seu corpo. E como eu falei agora há pouco, para se livrar das chamas, é só parar, deitar e rolar. O que fazer nos casos de choque elétrico? Veja bem, afastar a vítima da fonte da corrente elétrica. Qual a fonte da corrente elétrica? Eu tenho aqui essa imagem aqui, olha só. O condutor em cima ali na mão do rapaz. Então, vou afastar a fonte. Qual é a fonte? O condutor energizado. Sempre com um pedaço de madeira. Pedaço de madeira, nada de metal, porque o metal conduz, correto? Outra questão interessante, desliga o interruptor próximo, caso seja dentro de uma residência. Você vai lá e desliga o disjuntor próximo. Outra situação, caso seja um fio, afaste da pessoa com um instrumento de madeira. Já falei sobre isso daí. Outra questão, chame uma ambulância ligando 192. Pode ser você, pode ser uma pessoa, uma terceira pessoa que estiver ali no ambiente. Não dê água para a vítima, galera. O cara está com o corpo energizado. O cara acabou de tomar descarga elétrica. Você vai dar água para a vítima, você vai terminar de eliminar o cidadão ali. Então, não dê água para a vítima de choque elétrico. É perigoso. Observe se a pessoa está consciente e respirando. Olha só. Se estiver consciente, acalme a vítima até a chegada da equipe. Vai conversando com ele ali, e aí, rapaz, o que houve? Como é seu nome? E aí, você mora onde? Olha, chamamos aí já o atendimento especializado, aguarde um pouquinho e tal, vai conversando com a vítima para ela não dormir. Se a vítima estiver inconsciente, mas respirando, deite-a de lado, colocando-a em posição lateral de segurança, porque ela pode ter ali uma epilepsia ou algo dessa forma, e a gente sabe que ela pode morrer afogada na própria baba, caso estiver nessa posição aí, ó, virada. Então você bota ela sempre lateralizada, caso desencadeie ali uma crise convulsiva ou uma epilepsia, a mesma vai babar, porém a baba vai descer pelo canto da boca. Se estiver inconsciente e não respirando, inicie as compressões cardíacas e a respiração boca a boca. Então você vai fazer o quê? 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. Existe uma teoria aí que não precisa fazer as ventilações, só as compressões.
eu ainda uso a metodologia antiga. Se eu for socorrer uma pessoa em uma situação parecida, eu vou fazer as 30 compressões e as 2 ventilações. Por quanto tempo, Tom? O tempo que for necessário, até a chegada do atendimento especializado. E a posição da mão é essa daí, ó. Você está vendo. Principais complicações do choque elétrico. Então você tem várias problemáticas. Você pode ter queimaduras de primeiro, segundo ou terceiro grau. Você pode ter problemas cardíacos, bem como lesões neurológicas. Então o choque elétrico não é brincadeira, podendo gerar também queimaduras. No atendimento, galera, existe uma sequência padronizada. Isso é padrão, não é invenção aqui nossa. Isso aqui é um material, como eu falei para vocês, é um material catalogado. A gente faz isso embasado. Então, esse atendimento é uma sequência padronizada. O que eu vou fazer no atendimento? Primeiro, eu vou controlar a coluna cervical e fazer a desobstrução das vias aéreas, conforme você vê nessa imagem. Outra coisa interessante, eu vou ver a respiração do paciente. Está respirando? Isso é um fator importante. Circulação, vamos ver a pulsação desse cara, né? Vamos testar ali, vamos ver ali na jugular, ali na carótida, vamos ver ali no pulso, né, galera? Não é válido você fazer esse teste no pulso com o polegar, porque você pode pegar a sua própria pulsação. Então, com os 2 dedos, conforme segue nessa imagem aí. Outra situação interessante, galera, a avaliação neurológica é o estímulo de dor. Então você vai pegar ali a ponta do seu dedo, aquela saliência óssea, e vai empurrar ali no manúbrio dele. O que é o manúbrio, galera? É essa parte do peito, próximo do diafragma. E fazer o estímulo de dor mesmo, para ver se ele tem aquela movimentação, aquele reflexo. Letra E, exposição da vítima. O que seria a exposição da vítima? Você vai observar, no caso de uma queda, se ela teve alguma fratura exposta. Então você vai estar olhando ali as pernas, os braços. Caso estiver de calça, você corta a calça. Caso a pessoa esteja consciente, galera, você pede autorização para cortar a calça, porque pode gerar um problema. Acredite que quando até o cara sendo atendido, e às vezes ele está consciente, está vendo o que está acontecendo, você vai cortar a calça para ver se tiver algum problema, ele pode achar ruim e cortou a domingueira dele, meu irmão. Ferimentos externos, como proceder? Não remover objetos empalados. O que seria um objeto empalado? Algo que transfixou o corpo da pessoa, o braço, um pedaço de madeira, um vidro, não necessariamente transfixou, mas entrou na carne, então está empalado. Não remova, porque esse próprio objeto serve para estancar o sangue, então deixa isso para ser removido no hospital. Não colocar qualquer substância estranha sobre a lesão. Substância estranha é o que, galera? Por exemplo, queimadura. O cara se queimou ali no fogo e tal. Ah, bota manteiga, bota pó de café, bota pasta de dente, galera. Não. Não, o máximo que você pode fazer ali é jogar uma água para lavar, né? Que a água resfria aquela situação. Mas nada de alquimia. Encaminhar para atendimento hospitalar. Esse é o procedimento correto. Outra situação, pode haver contaminação se não adequadamente tratado. É aquela questão, o cara está com o braço cortado, está com o braço queimado ali, está uma bolha estourada. O cara vai jogar pó de café em cima, isso aí pode contaminar e gerar um problema maior. Nos primeiros socorros eu tenho ali priorizar o controle do sangramento em caso de ferimentos, viu, galera? Eu vou priorizar ali o controle do sangramento, é claro, cara. Isso é óbvio. Outra questão interessante é lavar o ferimento com água, porque a água vai diluir, a água vai tirar resíduos ali de areia, a água vai tirar, ali no caso um animal peçonhento, vai diluir aquele veneno, então lavar com água corrente é interessante. Proteger o ferimento com um pano limpo, fixando-o sem apertar. Galera, o cara cortou o braço, um exemplo, cortou o braço, tá sangrando muito. O que eu vou fazer? Vou pegar um pano limpo e cobrir. E vou ficar tirando toda hora para lavar? Não. Por quê, galera? Porque quando você coloca o pano no ferimento, o ferimento começa a protombinar. As plaquetas do sangue começam a fechar. E quando eu boto o pano e esse processo acontece, quando eu tiro, é como se estivesse cortando novamente. Por quê? Porque as plaquetas vão sair junto com o pano, grudou, e aí vai ter um novo sangramento.
Então, o que é aconselhável? Você pega um pano limpo, cobre o ferimento e um outro pano por cima desse. E esse segundo pano você pode estar tirando e lavando. Beleza? Esse é o procedimento correto. Causas do acidente. Galera, todo acidente tem causas. Quais são as causas de um acidente? Eu vou tratar aqui de fatores pessoal de insegurança, coisas do próprio trabalhador. Eu não estou falando de falta de EPI, eu não estou falando de falta de EPC. Eu estou falando de fatores pessoal de segurança. Então, olha só, o cara com problemas familiares, ele pode gerar acidente. Por quê? Porque a mente dele não está boa. O cara que tem discussão com colegas, relacionamento interpessoal, aquelas discussões acaloradas. Então isso aí pode desviar a atenção, podendo virar acidente. A empresa tem culpa disso? Não. O cara tá equipado, o cara tá com os procedimentos, o cara conhece o procedimento, mas por que o acidente ocorre? Às vezes por causa de discussões. Alcoolismo, tem cara que pode tomar uma e ir trabalhar, ou até beber no próprio trabalho, por que não? Tem cara que é assim. Então isso é um fator pessoal de insegurança. Isso aí pode gerar acidente. Quais são as causas de acidente? Fatores pessoais. Olha só, doença, o cara descobre que está com a doença braba aí, o cara descobre que está com a doença grave, crônica, olha só, ele vai ter desvio de atenção, muitas vezes sofre calado porque não quer se expor e acaba aí gerando um problema, podendo gerar acidentes. Grandes preocupações, o cara sai dentro de casa, deixa o filho com 40 graus de febre, o cara desse não vai estar com a mente boa, então ele não vai trabalhar bem. E estado de fadiga, cansaço. Então o cara trabalha no final de semana na casa dele, batendo na laje, e no outro dia vai trabalhar na empresa. Então estado de fadiga, isso pode gerar também acidente. Ah, então estado de fadiga é só por isso? Não. Às vezes metas inatingíveis, né, exploração, hora extra em cima de hora extra, o cara acaba se cansando. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse é mais um material oferecido pela Segvita, Segurança, Vida e Trabalho. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.